Encontrado o corpo do empresário Éder Coelho. Ele é a segunda vítima do acidente com um helicóptero que caiu na Serra do Mar, em Caraguatatuba, há 2 semanas. A informação foi divulgada hoje pela manhã pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. O corpo estava a 300 metros do local do acidente. Éder Coelho estava acompanhado da esposa, Carolina Coelho. O corpo dela havia sido encontrado na semana passada. O helicóptero levava o casal de empresários de Arujá para Ilhabela. E o laudo conclui como suicídio a causa da morte do ator Valmor Chagas. A polícia ainda aguarda o resultado de outros 2 exames para finalizar o inquérito. Valmor tinha 82 anos e foi encontrado morto na chácara onde vivia, em Guaratinguetá. O laudo apontou resíduos de pólvora nas mãos do ator Valmor Chagas, o que conclui que a causa da morte foi suicídio. Esse exame foi feito também nas mãos do caseiro da chácara onde vivia o ator e não foi encontrado nenhum resquício de pólvora. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antônio Luiz Marcelino, a polícia pretende colher depoimentos de amigos e pessoas próximas do ator para investigar o que pode ter provocado o suicídio. Valmor Chagas vivia no bairro do Gomeral, zona rural de Guaratinguetá, há cerca de 18 anos. Ele tinha 82 anos e foi encontrado morto na tarde de sexta-feira passada em um dos cômodos da residência com um tiro na cabeça. A arma calibre 38 foi recolhida do local pela polícia. A Polícia Civil também aguarda 2 laudos para concluir o inquérito: a necrópsia do Instituto Médico Legal e a perícia feita no local do crime. Mesmo assim, o resultado deles não irá, segundo o delegado, alterar a convicção de que houve suicídio. A cerimônia de cremação de Valmor Chagas aconteceu no sábado no cemitério em São José dos Campos. As cinzas serão jogadas na Serra da Mantiqueira, um pedido do próprio Valmor aos familiares. A rodovia mais movimentada do país comemorou 62 anos nesse fim de semana. A Via Dutra, construída em 1951, guarda muitas histórias. Quem conta algumas delas é a repórter Janaína Rodrigues. Ela foi construída para diminuir o tempo de viagem entre as 2 principais metrópoles do país e por isso se tornou a mais importante rodovia brasileira. Por aqui, em 402 quilômetros de extensão, são transportados cerca de 50% do PIB nacional. E uma parcela disso é responsabilidade do seu João, o paranaense que faz o transporte de alimentos. Passa pela Dutra 2 vezes por semana. A Dutra é tranquila. É tranquilo, tem alguns imprevistos, mas é bem tranquila. É muito boa, é uma via muito, como se diz, bem sinalizada e, acima de tudo, tem um apoio, tem bastante apoio. Você precisa de uma coisa, tem um apoio rápido. 23 milhões de pessoas vivem em 36 cidades no entorno da rodovia. Por isso, não é possível saber quantos carros passam pela Dutra diariamente. Mas um deles, com certeza, é deste engenheiro, que usa a estrada como caminho para o trabalho. Já vi muitos acidentes, já sofri acidentes também. Inclusive com uma pessoa dormindo no carro, bateu em mim. E aí depende do outro, né? Depende de você. Às vezes não depende só da gente, depende do outro. A gente tem que se preocupar por nós e pelos outros também. A rodovia foi construída em 1951, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Naquela época foram feitas pistas simples, com uma faixa para cada lado. Mas ainda hoje os números da construção impressionam. Foram usados, por exemplo, 1.300.000 sacos de cimento e 8.000 toneladas de asfalto. 35 empresas foram contratadas para realizar a obra. As duplicações começaram a ser feitas em 1971. Há 16 anos, a administração foi assumida por uma concessionária. O Brasil, ele tem a sua metade da sua produção passando aqui pela rodovia. Isso faz com que a população em torno dela tenha um benefício muito grande, porque são instaladas várias indústrias, várias empresas aqui, gerando milhares de empregos. Mas os números de acidentes com vítimas fatais que acontecem na Dutra são dados preocupantes. Só no ano passado, 195 pessoas morreram. Desde que nós assumimos a rodovia em março de 96, nesse ano nós tivemos 520 acidentes em 96. Agora, em 2012,
foi uma redução que nós caímos para 195 acidentes com vítimas fatais. E esse número foi o menor número em toda a história aí da concessão. A gente já sabe que ainda é um número alto, que ainda se tem muito a fazer, mas nós estamos fazendo trabalhos de conscientização. A estrada é perigosa e precisa da dedicação de profissionais como o Celso. Ele trabalha no monitoramento da rodovia, ajudando os motoristas em caso de acidentes, panes nos veículos e também durante a manutenção dos equipamentos. Tanto para mim quanto para o usuário da rodovia, é satisfatório. Eu já cheguei numa ocorrência em que os usuários estavam passeando com a família e por uma pane mecânica e tal. Eu cheguei na época que eu trabalhava com guincho e o usuário falando, gente, você foi meu herói. Entendeu? A gente se sente realizado, eu particularmente me sinto realizado. E uma correção. Na noite de sábado, nós erramos ao noticiar que a cidade de Natividade da Serra não terá vice-prefeito nos próximos 4 anos. Na verdade, a informação correta é a cidade de Nazaré Paulista. O cargo em Nazaré foi declarado vago em votação extraordinária na Câmara dos Vereadores. Itamar Damião, do PSC, seria o vice-prefeito, mas ele está preso acusado de chefiar um suposto esquema de espionagem. Hora de conferir os destaques do Band Cidade desta segunda-feira. Em Ubatuba, 5 pessoas se envolvem em um grave acidente numa cachoeira na região do Sertão do Promirim. 4 pessoas morreram. Elas foram arrastadas pela forte correnteza. Amanhã completa 1 ano da desocupação do terreno conhecido como Pinheirinho, em São José dos Campos. Ex-moradores contam como vivem hoje e o que ficou marcado na memória. Peritos divulgam um laudo que aponta a causa da morte do ator Valmor Chagas. Os dados confirmam que ele tirou a própria vida. Valmor Chagas morreu na última sexta-feira dentro da casa onde morava, em Guaratinguetá. Ponto final em mais uma edição do Band Cidade. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Participe pela nossa página na internet, onde você pode rever nossas reportagens. Tem também as redes sociais e ainda o Ligue Band 9711-1313. O Band Cidade volta amanhã às 6:50 da noite, logo após o Brasil Urgente. Uma ótima noite para você.